Boa tarde. A nossa reflexão de hoje é no livro de Apocalipse, capítulo 14 e o verso 12. Leiamos então. 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Vamos entender direito esse texto aqui. Esse texto aqui, ele está se referindo ao povo de Deus nos últimos momentos da história desse mundo. Se você começar a ler do verso 9 até o verso 12, você percebe que ali está falando de dois grupos de pessoas. Aliás, o mundo todo vai ser dividido em dois grupos: os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam. E do verso 9 até o verso 11 fala desse grupo que não estão guardando os mandamentos de Deus, e aqui diz que eles vão receber o selo da besta e vão ser atormentados, flagelados. Quando chega no versículo 12, diz: mas agora aqui está outro grupo, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. É os dois selos que vai separar o mundo em dois grupos: selo de Deus, o povo de Deus que gosta do mandamento de Deus, e o selo da besta para os que não guardam. Correto? Leia aí na sua Bíblia, do versículo 9 até o 12, capítulo 14 de Apocalipse. Certo? Muito bem, então esses dois grupos estão misturados, mas esse grupo vai ser separado quando Cristo vier buscar o seu povo está separado e vai ser selado, vai ser separado com esses dois selos, o sinal da besta e o sinal de Deus. Esse não é o tema de sinal de Deus e de besta, não é o tema de agora. Então esse vai ser um outro tema que a gente vai falar depois. Como é que vai ser esse selo, como serão esses selos de Deus e da besta. Mas é o seguinte, aqui vamos discorrer sobre esse texto, esse capítulo aqui, sobre essa outra ótica, sem falar nos selos por enquanto. Os santos, a perseverança dos santos. Mas nossos amigos católicos, nossos irmãos católicos, dizem que nós, os crentes, odiamos os santos, pregamos, somos contra os santos. Como é que é isso? É verdade isso? Não, querido. Pelo contrário. Nós pregamos que devemos imitá-los. Certo? Os santos homens que escreveram a palavra de Deus, são os santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, foi que escreveram a palavra de Deus. Como é que podemos ser contra isso aí? Contra a Virgem Maria? De modo algum. Pelo contrário, nós admiramos. Nós até pregamos que se o mundo tivesse muitas mulheres como Maria, existiam muitos meninos como Cristo. Certo? Uma grande mulher, a mulher que Deus escolheu para o seu tempo, para ser a mãe do Filho de Deus. Santa mulher. Que exemplo de mulher. Agora, eu acho que o problema é quando nós deixamos de querer imitá-los, os santos, e passamos a adorar os santos. Aí é um problema. Passamos a venerar os santos como se eles fossem deuses. Só existe um Deus e só Deus deve ser adorado. A Bíblia é muito clara, é muito clara em dizer isso, em afirmar isso. Certo? É muito categórica a Bíblia em dizer que só devemos adorar a Deus e ninguém mais. Certo? Criatura nenhuma merece ser adorada. Então são seres humanos igual a nós. E o critério que Deus usa para determinar se uma pessoa é santa ou não, aqui está escrito aqui, nesse capítulo que lemos aqui. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo são santos. Agora, cuidado para você não entender errado, porque santos não quer dizer ser perfeito, pessoas que nunca errou, não é isso. Seres humanos santos são seres humanos. E todos os seres humanos são pecadores, sem exceção, todos os tempos são pecadores.
E os homens santos do passado, que nós chamamos de santos, São João, São Paulo, São Pedro, e outros que a Igreja Católica talvez não considere como santo, mas Moisés, Abraão e outros tantos outros aí que foram homens de Deus, Davi, por exemplo, homens santos de Deus, nós chamamos hoje de homens santos, mas são homens como eu, como você, cometeram falha também, certo? Mas que se chegaram a Deus, buscaram o perdão e procuraram andar caminhando no caminho estreito. Tropeçava, caía, levantava de novo. Tornava a tropeçar, tornava a levantar de novo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, como diz aquela música, né? Segura na mão de Deus e vá. É assim. Se porventura soltar, uma hora cair, agarra de novo. Deus está com a mão estendida para levantar de novo. Esses homens santos são aqueles que estão lutando para obedecer a Deus, estão vivendo uma vida, se esforçando para fazer a vontade de Deus. Aquilo que a luz que ele tem, ele procura viver de acordo com ela. Certo? E aqui nesse texto aqui, deixou claro que o critério é esse. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm feito. Mas espera aí. Guarda os mandamentos de Deus, essas são as duas características dos santos, de acordo com esse texto. Busquei guardar os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Agora, a propósito, você está guardando os mandamentos de Deus? Ou você é daqueles que dizem que ele não vale mais? Existe um grupo muito grande de pessoas que estão pregando aí com a Bíblia na mão, pessoas que estão dizendo que estão salvos, que estão seguindo a Jesus Cristo, e estão dizendo que não precisa mais guardar os mandamentos de Deus, que ficou no Velho Testamento, passou, não precisa guardar mais. Você é um desses? Se for, tenha cuidado. Porque você está pregando contra a Bíblia e pode, no dia, na separação do final, você pode ser classificado como perdido e receber o selo da besta. Porque como é que esses mandamentos passaram e ainda no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, se referindo aos últimos dias, e ainda bota o mandamento como sendo uma das necessidades para que a pessoa seja santa, a obediência aos mandamentos de Deus? Cuidado. Esse texto aqui deixa claro que os mandamentos estão em vigor, estão vigorando. Aliás, eles estão eternos como Deus, são imutáveis. Deus nunca mudou e nem autorizou ninguém a mudar, certo? Essa história de que a salvação é de graça, por esse motivo não deve guardar os mandamentos de Deus, essa história é para dormir. A salvação sempre foi de graça, em todos os tempos. Sempre foi, a graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte, eu já tenho afirmado isso. Todo tempo foi assim, nunca foi de outro jeito. Certo? A função da lei não é salvar, mas ela é para o salvo obedecer. Aqui está a perseverança, a paciência dos santos, aqueles que foram salvos pela graça de Cristo, pela fé e a graça de Cristo, e agora vivem em obediência aos mandamentos de Deus, depois de salvos. Foram salvos pela fé e vivem agora pela fé, obedecendo ao mandamento de Deus. A graça de Deus não nos liberta, não nos tira a obrigação de obedecer a Deus. Obedecer depois que é salvo. Salvação é em Jesus Cristo, ele nos salva o pecador e o qualifica para viver a vida autêntica como um cristão autêntico, em obediência aos mandamentos, certo? E se preparando para a vida eterna. Essa é a nossa mensagem. Pregando a salvação pela fé em Jesus Cristo, e agora transformado em filho de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Isso é um texto muito lindo que eu já tenho lido aqui, e até vou ler para vocês agora também. É Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22. Vejamos o que está escrito lá então. Seis, 22 diz o seguinte: mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Correto? Salvo em Jesus Cristo, transformado em servo de Deus, o pecador que se arrependido se rende a Cristo, ele é transformado em servo de Deus, é perdoado o seu mal passado e agora inicia uma vida de santificação. Entendeu? E por fim, a vida eterna. E lá nos últimos dias, se você e eu estivermos vivos lá, e se você viver, se você foi salvo pela fé e viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, você é chamado de santo. Maravilha, que bênção, né? Então você pode ser um santo, eu posso ser um santo.
desde que nós aceitemos a salvação pela fé em Jesus Cristo e vivamos em obediência aos seus mandamentos, o mandamento de Deus, aos 10 mandamentos da lei de Deus, certo? Que esses mandamentos, os 10 mandamentos de Deus que nós defendemos, o decálogo, que eles são imutáveis, são eternos, certo? E aqui no Apocalipse é descrito aqueles que obedecem como santos, estão se preparando para o céu. Ele está vindo nos buscar aqueles que foram, repito, aqueles que foram salvos pela fé e viverem em obediência aos seus mandamentos, certo? Você quer ser um santo? Quer ter vida eterna? Então, siga, vá a Jesus, ainda hoje. Se você ainda não foi, se você é um transgressor da lei de Deus, se você é um daqueles que prega que não deve mais guardar os mandamentos de Deus, então, por favor, se arrependa. Vá a Jesus e peça perdão a Jesus Cristo. O Evangelho é uma oferta de perdão para os transgressores. É um convite para o arrependimento. Cristo quer salvar, vinde a mim todos que estáis cansados. Ele quer salvar todos os transgressores. O Evangelho é uma oferta para o mundo todo. Ele quer salvar todo mundo. Agora, para isso, o pecador tem que reconhecer que é um transgressor, que está perdido, e buscar o perdão em Cristo Jesus. Recebe de graça o perdão, essa é salvação de graça. E agora, em comunhão com Cristo, desenvolve uma vida de harmonia com Cristo, e essa comunhão com Cristo resulta em obediência aos seus mandamentos, automaticamente, sente prazer em fazer isso, não precisa nem se esforçar para isso. Assim como a árvore produz o fruto, os frutos não precisam de esforço nenhum, mas está ligado na videira, de igual modo nós não precisamos nem fazer muito esforço para obedecer a Deus, mas está ligado em Cristo. A obediência flui automaticamente. Isso tem prazer em servi-lo e obedecê-lo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe e faça parte do nosso canal. Vamos levar essa mensagem de salvação ao mundo que está a perecer aí. Deus nos abençoe.